Bom dia, são 8h15, sexta-feira, 22 de agosto. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Combater a impunidade e tornar a justiça mais ágil são os objetivos de uma proposta de emenda à Constituição que aguarda votação no plenário. A PEC dos recursos determina o cumprimento da sentença após o julgamento na segunda instância por um colegiado de juízes. 92 milhões de processos judiciais tramitam no país, segundo um relatório do Conselho Nacional de Justiça divulgado no ano passado. O Brasil tem 4 instâncias de julgamento. O processo começa no primeiro grau, a cargo do juiz de direito. As partes podem recorrer da sentença no Tribunal de Justiça, em seguida no Superior Tribunal de Justiça e, dependendo do caso, até no Supremo Tribunal Federal. Só depois de julgados esses recursos, o processo atinge o momento do trânsito em julgado e a sentença é cumprida. Hoje nós temos um problema muito grande na disciplinária penal, que seria a prescrição. Então, se percorrer as 4 instâncias como é hoje, muitos processos chegam ao final já de forma prescrita. No ano passado, o STF, composto por 11 ministros, julgou quase 80 mil processos. 56 mil eram recursos a decisões de outras instâncias. O que nós temos assistido no Brasil é uma indústria de recursos que chegou a transformar até mesmo a nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal, numa casa que tem gastado muito tempo da sua agenda com recursos que poderiam ter sido resolvidos em primeiro e segundo grau. Uma proposta de emenda à Constituição em análise no Senado pode tornar a justiça mais ágil. A PEC dos recursos determina que a sentença seja cumprida logo após o julgamento na segunda instância. As partes do processo podem recorrer aos tribunais superiores, mas sem deixar de cumprir a decisão do Tribunal de Justiça. As decisões são adotadas, mas não são cumpridas. Nós não estamos suprimindo o direito de defesa. Nós estamos com isso dizendo que o julgamento feito em primeiro grau e que o julgamento feito em segundo grau, uma vez adotado em decisão coletiva por qualquer dos nossos tribunais de justiça, inclusive valorizando e fortalecendo a justiça de primeiro e de segundo grau, que as decisões adotadas sejam efetivadas e que possam chegar ao seu destino. A PEC vale para qualquer tipo de recurso, mas o relator, senador Aloysio Nunes, reduziu o alcance apenas para a área criminal. Os juízes defendem o texto original da proposta. Houve uma modificação do conteúdo muito grande em relação a essa emenda substitutiva, que desvirtua aquele princípio pelo qual foi construída a emenda na sua origem. A AJUF tem uma posição de que qualquer medida que vise a melhorar a prestação jurisdicional, torná-la mais rápida, em tempo adequado e com um sistema que possa dar o fortalecimento da primeira e da segunda instância é adequado. Já os advogados são contra as 2 versões da PEC. Eu acho que viola a dignidade da pessoa humana. O cidadão, o réu, o condenado, o criminoso, ele é sujeito de direito, ele não é objeto processual. Ele é um cidadão, sujeito de direito, merecedor de todo o respeito da dignidade humana. E ainda mais, se há o duplo grau de jurisdição e se é possível que esta pena seja revista, mais uma razão para que nós não nos antecipemos, né, apressadinhos para fazer cumprir uma pena que não está definitiva, que pode ser modificada mais para frente. Quase 90% das decisões que são adotadas em segundo grau, elas são mantidas. Então, nós estamos nos baseando em torno dessa que tem sido uma tendência histórica. De qualquer maneira, se assim for, nós não estamos inventando a roda. É assim que muitos sistemas, mundo afora, existem. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar até o final do ano o projeto que obriga empresas prestadoras de serviços públicos a divulgarem os balanços financeiros. O texto, que já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, busca informar a população sobre a qualidade dos serviços prestados e a composição das tarifas cobradas,
a exemplo do que já acontece com as empresas de capital aberto. Quem define a tarifa que você paga pela energia elétrica? Quanto uma operadora de celular deve investir por ano no setor? Como é calculado o reajuste da passagem de ônibus? Essas e outras informações estão previstas no contrato firmado entre o governo e a empresa que presta o serviço. Basicamente, eles estabelecem as regras para a prestação de serviços, padrões mínimos de qualidade, obras que devem ser realizadas, valores das tarifas. E quem deve garantir o cumprimento do que foi acordado é a agência reguladora. A Anatel, por exemplo, supervisiona as operadoras de telefonia. A ANAC, as empresas que administram os aeroportos. A ANEEL, as fornecedoras de energia elétrica. Essas agências, por sua vez, são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. Primeiro, durante o processo de escolha da concessionária ou permissionária. O tribunal avalia se o edital está de acordo com a lei e se garante a qualidade do serviço prestado. Depois, verifica se agências reguladoras estão atentas ao cumprimento das normas. Por exemplo, os investimentos previstos estão sendo feitos? O TCU também realiza auditorias para identificar se a agência tem estrutura e pessoal para atuar nas fiscalizações. O TCU busca tornar as agências mais fortes para que elas exerçam esse papel diante das concessionárias. Os objetivos que temos, tanto o TCU quanto as agências em relação ao serviço público, são os mesmos. É que, no fim das contas, o serviço público seja prestado com qualidade, com continuidade e com segurança para o usuário. Uma proposta em análise no Senado quer garantir mais transparência na relação entre o Estado e essas empresas. A proposta determina que elas divulguem periodicamente as demonstrações financeiras, ou seja, receitas, custos, nível de rentabilidade. A ideia é que as permissionárias e concessionárias prestem contas à sociedade, já que fornecem serviços públicos relevantes. Regra que já vale para as empresas de capital aberto. Embora ela aparentemente traga essa transparência, ela é ineficaz, na minha opinião. Porque, vejamos, quantas pessoas sabem ler um balanço? A sociedade toda não sabe ler o balanço. E, de outra forma, isso não vai resolver o problema da concessionária de serviço público que, eventualmente, não atende às obrigações e às concessões que lhe foram outorgadas. Essas informações são relevantes porque em muitos dos contratos a evolução dos custos da empresa é um dos critérios para a definição do reajuste das tarifas. E também discussões sobre se os níveis de rentabilidade dos concessionários estão adequados. Uma emenda do relator, senador Pedro Taques, também proíbe o governo de investir em setores que vão ser entregues a concessionárias. Entre 2007 e 2011, a União gastou mais de 600 milhões de reais com obras em ferrovias, que depois foram concedidas ou arrendadas a empresas privadas. Qual é a justificativa para o governo pegar o dinheiro do imposto, que é um dinheiro público, jogar numa obra particular, que vai ser explorada por um terceiro, que vai lucrar com esse imposto que foi pago pela sociedade e pagar de novo para ele lucrar? A Política Nacional de Banda Larga, a flexibilidade do horário da Voz do Brasil e o Marco Civil da Internet estão entre os principais assuntos debatidos na Comissão de Ciência e Tecnologia no primeiro semestre deste ano. Vários projetos polêmicos foram discutidos e votados na Comissão de Ciência e Tecnologia no primeiro semestre de 2014. O principal destaque é o Marco Civil da Internet. Um dos pontos de discordância envolvia o armazenamento de informações dos usuários pelos provedores. O objetivo desse artigo é permitir futuras investigações, mas a gente entende que isso, na verdade, viola o princípio da presunção da inocência que está garantido na Constituição Federal e que, portanto, guarda de dados dos usuários deveria ser feito mediante decisão judicial. Sem essa obrigatoriedade da guarda de dados, praticamente, se inviabiliza qualquer atuação da Polícia Federal do Brasil. O projeto, que define os direitos e deveres dos usuários da internet no país, foi aprovado pelo Senado e sancionado pela presidente Dilma Rousseff em abril. Outra proposta que foi discutida na comissão é a que flexibiliza o horário de transmissão do programa Voz do Brasil. Uma medida provisória nesse sentido também foi apresentada no Congresso e ainda precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado. A experiência que nós fizemos com a Voz do Brasil
durante a Copa foi bem sucedida. Tem aprovação popular, porque flexibiliza o horário, porque não impõe às pessoas que as pessoas tenham que fazer isso ou fazer aquilo. E as pesquisas que foram feitas, inclusive o Datafolha, fez uma pesquisa que indica que até mesmo a audiência da Voz do Brasil aumentou quando você flexibiliza. A política pública escolhida para avaliação pela CCT em 2014 foi a Política Nacional de Banda Larga. O presidente da comissão, senador Zezé Perrella, destacou a realização da Copa do Mundo como uma oportunidade para melhorar o serviço. Não só a Copa do Mundo, como as Olimpíadas, e nós estamos sentindo as dificuldades que é hoje você operar, principalmente com 4G. O governo precisa fazer a parte dele, precisa realmente cobrar e exigir das empresas. É um setor extremamente produtivo e eu imagino que lucrativo também, mas ainda o cidadão brasileiro, o consumidor, tem sido penalizado. E como tem pago muito caro e recebido um serviço de qualidade muito ruim. Ficamos por aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.